A paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Bom estarmos aqui na casa do Senhor, podendo adorá-lo. O Senhor é lindo em tudo que Ele faz, e o nosso Deus é perfeito, e a sua obra é poderosa na nossa vida, amém? Tem uma palavra que está queimando no meu coração, e eu quero compartilhar com você. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas 24, versículo 49. E o tema dessa mensagem de hoje é exatamente as 3 últimas palavras desse versículo, revestidos de poder. E a palavra do Senhor diz assim, a palavra do Senhor Jesus aos discípulos, dizendo: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Quando Jesus disse isso aos discípulos, ele já havia morrido, ressuscitado, e ele diz essas palavras, e o texto vai nos dizer que ele foi elevado aos céus. Então, o Senhor Jesus deixa algo aos discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Nós, observando, eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas, quando a gente conversa, compartilha algo, né? É interessante, isso me fascina, assim, particularmente. E eu faço essas comparações com homens da Bíblia, e a Bíblia é preciosa também por conta disso, que ela expressa grandes feitos dos homens, e por isso e de mulheres, e nós somos, uau, que grande pessoa, né? Que homem de Deus, que mulher de Deus, e a gente admira. Mas também a Bíblia, ela mostra as falhas dessas pessoas. Ela mostra os defeitos dessas pessoas. E a Bíblia, ao longo da história, ela vai nos revelando coisas interessantes. E é isso que eu gostaria de falar. Homens que eram antes da presença de Deus e se tornaram outros depois da presença de Deus. Pessoas que tiveram um encontro com a presença de Deus e foram transformadas. Você já conversou com alguém que ela fala assim, eu acredito no que você está falando, eu acredito na Bíblia, é verdade, tem que orar mesmo, mas eu tenho que agir, sabe? Vira as costas e não te dá bola. E você olha e fala assim, está faltando um toquezinho do Espírito Santo, está faltando um encontro com a presença. Às vezes a gente fala assim, puxa, fulano tem boa vontade, mas está faltando o encontro com a presença de Deus. Você já percebeu que muitas vezes, e nós mesmos, na nossa trajetória, às vezes a gente vai caminhando, mas talvez você olhe para a sua história assim, puxa, parece que está faltando alguma coisa, parece que está faltando um diferencial, um toque, algo diferente. Às vezes a gente não sabe dizer o que é, mas às vezes falta. E quando eu vejo, por exemplo, Moisés, ele teve ali sua criação no Egito, e quando ele viu seu irmão sendo morto, judiado por um hebreu, ele matou, né, o egípcio e fugiu. Será que naquele momento ele não podia ser tomado de um ímpeto e falou, não, agora eu vou libertar o meu povo, né? E ele decidiu ali, de repente, ele podia ter feito isso talvez, né? Não está certo isso, eu vou fazer uma revolução aqui. Mas ele não estava preparado para assumir a liderança do seu povo. Moisés precisou de um tempo isolado, pastoreando ali as ovelhas do seu sogro, e até que ele teve um encontro com Deus. E o Senhor Deus se manifestou ali na sarça e se apresentou a Moisés, e Moisés teve uma transformação. Isaías, ele declarava para o povo, ai de vocês, ai isso, ai aquilo outro, olha, você isso, você aquilo outro, até que ele teve um encontro com a presença e ele olhou para o Senhor e disse, ai de mim. Ele foi transformado. E Asaf, no Salmo 73, ele vai dizer assim, o injusto, o ímpio, está prosperando, o ímpio está avançando. Ai, que injustiça é essa?
Aí ele chega um momento e diz assim: até que entrei no santuário. Até que entrei no santuário. Há uma diferença da nossa caminhada quando nós simplesmente caminhamos e olhamos o que está acontecendo ao redor, de quando nós experimentamos e somos revestidos por esse poder. Os discípulos, por exemplo, uma das suas preocupações era: Jesus, quando é que o Senhor vai tomar o reino aqui de Israel? Quando é que o negócio vai andar? Era uma preocupação política, terrena. Até que o Senhor Jesus faz tudo o que Ele fez, os discípulos desanimam, aí Jesus ressuscita, dá uma animadinha de novo, e aí Jesus fala: olha, fica em Jerusalém, espera um pouquinho, porque eu tenho algo a mais para vocês. E é interessante que a obra do Senhor Jesus Cristo foi sim continuada pelos discípulos, pelos apóstolos, mas foi a partir do céu pelo Espírito Santo. Ela foi continuada pelos apóstolos, mas foi a partir do céu pelo Espírito e não dos discípulos. Foi um poder do céu, do Espírito Santo. E antes do Senhor Jesus passar pela cruz, em João, ele vai lá nos capítulos 14, 15, ele vai dizer do Consolador, daquele que haveria de vir, o Espírito Santo, o penhor de Deus para nós, e ele vai consolando os discípulos: olha, eu vou subir, mas eu vou enviar um outro, como ele, da natureza dele, um mesmo, mas diferente. E ele vai prometendo aos discípulos a presença do Espírito, o Deus Emanuel. Ele continua a sua obra pelo Espírito. E eu fico pensando que nós estamos aqui, somos a continuidade da obra de Cristo. Nós precisamos deste revestimento. Nós então vemos na palavra do Senhor homens que foram transformados pela presença. Foram transformados pela glória do Senhor a partir do revestimento do Espírito. Em Atos, quando os discípulos estavam reunidos, orando, e havia um grupo, e aí é dito no versículo 8 do capítulo 1, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí no capítulo 2, versículo 2, e diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo aconteceu. E o pastor Hernandes, ele vai dizer que o derramamento do Espírito veio como um som, e um som do céu, o som que atrai os ouvidos para que a palavra seja ouvida. O avivamento ou o Espírito Santo veio como um vento para demonstrar a soberania e a liberdade do Espírito. Ele é soberano. E o vento, ele não é controlável. O vento é impetuoso. O Espírito é soberano, ele não é controlável. O pastor continua dizendo que ele veio em línguas como de fogo. E um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, porque o fogo é purificador. O fogo, ele vem para nos sarar, nos purificar, nos refinar. Deus se manifestou a Moisés pelo fogo. Salomão consagrou o templo e houve fogo. Elias orou ao Senhor e o Senhor mandou fogo. Jesus batiza com fogo. E o fogo é aquele que nos purifica. O som é um som do céu. Não é um som bagunçado, não é uma bagunça, não é uma desordem, mas é algo do céu. Para que o Espírito seja ouvido.
para que a voz da palavra do Senhor seja anunciada. É para isso que nós precisamos ser revestidos de poder. E assim houve um manifestar da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que gera em nós transformação. Transformação. E ele transforma a nossa mente, o nosso jeito de pensar. Ele produz em nós a metanoia, uma mudança radical da nossa mente. Somos transformados, o nosso entendimento é transformado e a nossa maneira de viver é transformada. O mesmo Pedro que possuía a espada para cortar a orelha do soldado e defender Jesus, pelo Espírito foi o que largou mão da espada e se colocou de pé para anunciar o Cristo vivo, para anunciar a palavra de arrependimento e de transformação. O Senhor gerou uma mudança de pensamento. E Ele gera e continua gerando esta mudança de pensamento em nós, nos nossos dias, para nós. Para ser vivido hoje, dia após dia. Se antes nós achávamos que podíamos defender na força do nosso braço, hoje nós sabemos que temos um defensor. Se antes nós éramos desgarrados, hoje nós temos o bom pastor, porque o Espírito Santo gerou esta nova maneira de pensar. A igreja de Cristo, ela é transformada pelo Espírito. Ela é adornada e tem as suas vestes adornadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele provoca, se ele muda um pensamento, ele muda o comportamento. Quando nós mudamos um pensamento, nós mudamos o comportamento. Ele muda o nosso comportamento. Ele nos faz santos, é o Espírito de santificação. E o fogo é aquele que refina o ouro, tira as impurezas do ouro, e ele faz isso em nós. Ele vai tirando as impurezas da nossa alma, as impurezas da nossa vida, e Ele vai refinando, e vai nos transformando, e nos santificando. Por isso o Espírito é santo. Ele vai nos santificando. Ele vai branqueando as vestes da noiva, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor Jesus imaculados. Sabe o que é isso? Sem mancha. Purificado. O Espírito Santo gera transformação de pensamento, de comportamento. E ele modifica o nosso viver. O Espírito Santo nos torna ousados para cumprir um propósito. Para cumprir o propósito. Você saber que você tem um propósito nessa terra. O Senhor colocou um propósito em você. E se talvez você está tímido para cumprir esse propósito, o Espírito Santo quer te fazer ousado para cumprir o seu propósito. E qual que é o propósito? É testemunhar a Cristo. É falar do seu amor. É viver em conformidade à pessoa de Cristo. O Espírito Santo nos dá ousadia, capacitação para sermos testemunhas. E o versículo que nós lemos diz que é para que nós sejamos testemunhas. Quando os apóstolos e aquele povo foi cheio do Espírito Santo, o propósito final daquele enchimento era para que a obra do Senhor fosse anunciada. Tanto que o Senhor, o Espírito Santo, repartiu línguas, e aquele povo de várias línguas diferentes conseguiam entender o que aqueles homens estavam falando. Para que anunciasse as grandezas de Deus. Era isso que eles estavam entendendo, as grandezas de Deus. Sabe, nós somos cheios do Espírito Santo, não para que a gente revele os nossos dons e as pessoas olhem para nós e digam, nossa, esse irmão tem dons, essa irmã tem dons, uau, que coisa linda. Não é para isso. É para que Cristo seja anunciado. É para que o nome dele seja glorificado, é para que haja edificação no meio da igreja, é para que o nome dele seja pronunciado e declarado como Senhor, Salvador, Deus único, poderoso. Este é o nosso propósito. Eu não sei
se você já passou por uma experiência sobrenatural ou não, de revestimento. Não sei se você acredita nisso ou não. Eu não sei. O que eu sei, irmãos, é que o Espírito Santo, quando entra dentro da gente, ele trabalha no nosso espírito, ele trabalha nas nossas emoções e ele trabalha no nosso físico. É com arrepio, é sem arrepio, eu não sei, mas ele faz algo aqui em nós. É inteiro. Sabe, às vezes alguém falava assim, não, isso aí é da carne, né? A gente já ouviu assim, isso aí é da carne, isso aí é meninice. Olha, eu não sei. O que eu sei é que quando ele entra aqui, eu não consigo controlar esse vento impetuoso. E sabe, irmão, Jesus está voltando. O nosso Senhor Jesus está às portas. Eu não sei quando será o dia, mas eu sei que as coisas nessa terra estão ficando muito difíceis para nós, para todos nós. E nós precisamos ser revestidos. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. E eu quero trazer à sua reflexão algumas perguntas. Se você olha uma alma, um perdido, e você não sente nada por este perdido, por esta alma, você precisa ser revestido do Espírito Santo. Se você não busca a presença do Senhor, ou seja, não ora, não lê sua Bíblia, e você não sente saudade disso, você precisa ser revestido pelo Espírito Santo. Se para você tanto faz estar na igreja em comunhão com os irmãos, e talvez para você seja até melhor estar longe, você tem possibilidade de vir e não vem, e fica lá nas redes sociais só assistindo meio culto aqui, meio culto ali, você precisa ser revestido pelo Espírito Santo. Se você não tem saudade da presença dele, você está precisando ser revestido pelo Espírito Santo. E se você tem tudo isso, tem compaixão, tem saudade, tem prazer, você precisa de mais, porque ele é fonte inesgotável. Porque nós somos transformados todos os dias. O nosso pensamento, as nossas ações, o nosso propósito precisa ser instalado todos os dias no nosso coração. Todos os dias. A gente vem para o culto, a gente participa, e é tão fácil a mente da gente distrair, é tão fácil a gente sentar nessa cadeira gostosa e tirar um cochilo, né? Porque a gente está tão cansado do dia a dia. Mas às vezes aqui é a única oportunidade que você tem para ser tocado pelo Espírito Santo. Às vezes aqui é o único momento que você para ouvir, para buscar, para cantar, para orar. Nós precisamos ser fortalecidos. Os apóstolos foram revestidos para cumprir um propósito. Se eles fossem perseguidos sem a presença do Espírito como eles foram, eles não teriam dado continuidade ao que eles fizeram. Nós talvez não teríamos recebido o Evangelho, sabia? Se eles não tivessem sido revestidos pelo Espírito Santo. Se o apóstolo Paulo não tivesse tido um encontro com Deus, sido marcado pela presença do Senhor, será que ele teria se tornado o que ele se tornou? De maneira nenhuma. O que eu quero trazer para nós esta noite é uma reflexão muito simples, muito simples. Enquanto eu orava preparando esse sermão, eu falava, Senhor, eu não tenho a comida que o teu povo precisa. Senhor, eu não tenho. É simples demais, Senhor. E o Senhor falou algo comigo, a mesa eu já preparei. Irmãos, isso que eu estou falando para a maioria aqui não é novidade. Mas nós não podemos viver como se a presença do Espírito Santo não fosse real.
como se nós não dependêssemos inteiramente dele, e como se ele fosse a terceira pessoa da Trindade, como sendo o terceiro. Ele não é o terceiro, ele é trino. Nós precisamos da presença do Espírito. E é para os teus problemas diários, é para cumprir o propósito do teu dia a dia, é para dizer: Espírito Santo, me dá graça, muda o meu jeito de pensar quando eu preciso lidar com isso, muda as minhas atitudes quando eu preciso agir naquilo. Para mim, Pedro é fantástico, porque é o Pedro que corta a orelha do Malco e diz assim: Jesus, eu estou aqui para te defender. Jesus, olha eu aqui, eu vou te ajudar, e eu sei, eu posso. É o mesmo Pedro que é quebrado, é moído, e ele entende o que ele fez. E aí vem o Espírito, e pelo Espírito ele se levanta e ele prega para uma multidão, e a sua mensagem é de arrependimento, de transformação. E aquela multidão se converte ao mesmo Pedro. É o mesmo. Como que pode? E talvez a gente olhe para dentro da gente mesmo e diz assim: eu não dou conta, eu acho que não é isso aí, não é para mim. Mas é para você, é para a igreja, é para todos. O Espírito Santo é para nós. Jesus falou que ele viria, e a palavra de Jesus é promessa viva, e ele veio, e ele está entre a igreja, e ele ficará conosco, e ele subirá conosco. E o Espírito e a igreja dizem: vem, porque ele está conosco. Você já pensou que essa obra poderosa, ele podia estar no céu, bem tranquilo, e ele está conosco, transformando, purificando, adornando, realizando uma obra de arrependimento, de transformação, realizando uma obra que só ele pode fazer no coração humano. Nós oramos por curas, nós oramos por milagres, e eu creio, Jesus continua fazendo milagre pelo seu Espírito, mas o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um homem é a obra que o Espírito Santo faz, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós, com o nosso coração de pedra, cheio de orgulho, jamais conseguiríamos reconhecer a nossa necessidade de salvação, se não fosse pela obra do Espírito. Se não fosse pela obra do Espírito Santo. E ele continua nos convidando a nos revestir de poder e nos capacitar para cumprir o propósito de anunciar as grandes obras do nosso Deus. A glória volta para Ele, é sempre dele. Eu convido você a colocar-se em pé. Que sua semana seja uma semana abençoada, uma semana na presença do nosso Deus. Não desanime, continue firme, porque a alegria do Senhor é nossa força. Amém? Nós estamos fortalecidos nele, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos faz vencer, é Ele que nos renova, e nós vamos dia a dia sendo renovados pela força do nosso Deus. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado, ó Deus, por esta noite tão abençoada. Muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo em nosso meio. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, ó Deus, e por tudo que o Senhor vai fazer ainda, Deus, em nosso meio. Pai, obrigado por cada pessoa, cada visitante, cada um que acompanhou online. Que o Senhor continue abençoando, dê uma semana abençoada, de vitória, uma semana ainda que surjam desafios, que cada um possa vencer no Senhor, ó Deus. Abençoa cada um revestindo de forças, de vigor, de ânimo, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Também, ó Pai, que cada um possa retornar para o seu lar, guardado, amparado pelo Senhor. É o que eu oro e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Estenda as suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai,
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês. E todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.